Meu nome é Cristiane Passos Dias Levi, eu sou médica, otorrinolaringologista do Hospital Paulista e alergologista, e vou falar sobre doenças de inverno. Quando muda a estação, a temperatura cai e a umidade relativa do ar também. Com isso, a poluição aumenta e nessa época é mais comum a gente atender os pacientes que têm rinite, sinusite, asma, os pacientes que têm as doenças respiratórias. Tem outro fator agravante que muitas vezes eles usam os casacos ou roupas que estão guardadas no armário há muito tempo. E essas roupas acumulam ácaro, fungo, poeira, e isso também é um fator agravante. A maioria dessas doenças tem fundo alérgico, como a rinite, que pode ser alérgica ou não alérgica. Ela pode ser uma rinite infecciosa ou uma rinite alérgica. A rinite infecciosa, a pessoa pode pegar um vírus ou uma bactéria do ar e vai manifestar uma doença que é viral ou bacteriana. Então, ela vai fazer tratamento com sintomáticos ou, se necessário, usar antibiótico. Já a rinite alérgica, a pessoa tem uma predisposição genética, ou seja, ela tem um gene que mostra que ela tem uma tendência genética para desenvolver alergia. Essa alergia pode ser uma rinite, pode ser uma asma, pode ser uma alergia de pele ou outras alergias. Cada pessoa, depois de um determinado tempo, começa a manifestar essa alergia. Vai depender dos fatores desencadeantes, de quanto ela foi exposta no decorrer da vida aos alérgenos. Os fatores desencadeantes podem ser ácaros, poeira doméstica, fungos, pelos de bicho. A poluição é um irritante que agrava o quadro alérgico. O controle ambiental é uma forma de prevenção. Então, por exemplo, quando os pais são alérgicos e a gente sabe que o filho que vai nascer tem uma tendência genética, para desenvolver alergia, a gente sempre orienta a fazer um ótimo controle ambiental para diminuir a chance dessa alergia se manifestar. Limpar a cortina, evitar muitos tapetes, almofadas, as cortinas sempre têm que ser fáceis de lavar, evitar bichinhos de pelúcia no quarto, tudo isso. Então, antigamente, as pessoas estavam mais acostumadas a falar que era uma bronquite asmática. Nos últimos anos, os médicos e toda a sociedade médica têm insistido no termo correto, que é a asma brônquica, que é diferente de um quadro de bronquite crônica. Normalmente, a asma ela acomete mais crianças e adultos. Tem os asmáticos que são alérgicos e os não alérgicos, diferentemente do caso da bronquite crônica, que acomete mais homens, que têm exposição a ou fumaça de cigarro, ou trabalham com produtos químicos, ou poluição. No caso da bronquite, ela é caracterizada por a pessoa tossir mais de 3 meses num período de 2 anos, ou seja, ela tem várias crises de tosse, somando essas tosses, mais ou menos 3 meses num período de 2 anos é considerado uma bronquite crônica. E ela acomete os brônquios. A asma acomete todo o pulmão, ela pega crianças, jovens e adultos, e o tratamento é um pouco diferente da bronquite crônica. Ele vai fazer acompanhamento com o médico, que vai orientar. As asmas podem ser leves, moderadas ou graves. Conforme a gravidade, tem um tipo de tratamento. E ele deverá seguir o tratamento que o médico indicar. No último ano, fizeram uma pesquisa e só 9% das pessoas que têm asma fazem um tratamento correto. Por quê? Porque a maioria dos pacientes tem sintomas no outono e inverno. Então, quando chega a época de primavera, verão, as pessoas como se relaxassem um pouco. Então, às vezes, elas têm aquele processo crônico, têm aquele problema no pulmão e ainda assim não cuidam como deveria. E nessa época acaba se agravando. A gente tem que lembrar que o resfriado, a pessoa tem um quadro mais leve, ela pode ter uma febre baixa, uma congestão nasal,
mas normalmente é autolimitada. O que quer dizer isso? De 5 a 6 dias a pessoa melhora. E o tratamento é feito com sintomáticos. Quanto à gripe, ela tem os mesmos sintomas do resfriado, só que normalmente numa intensidade bem maior. Então, a pessoa tem uma febre de início abrupto e o quadro de dor no corpo, congestão nasal, é pior do que no resfriado comum. É causada pelo influenza e nesse momento de pandemia a gente tem que diferenciar bem da Covid. No caso da Covid, os 3 sintomas principais são a febre, tosse e fadiga. Além disso, o paciente pode ter perda do olfato e do paladar, pode ter associado um quadro de diarreia, náusea, vômito, dor de cabeça, dor de garganta. Então, é importante que ele vá ao médico para fazer o diagnóstico diferencial. Com o Covid, os cuidados são mais rigorosos. Então, claro, a higiene das mãos, o uso de álcool gel sempre, o distanciamento, usar as máscaras, né? As pessoas que têm asma, elas têm que estar bem compensadas, que a gente chama. Porque muitos pacientes têm crises de asma e só trata nas épocas de outono, inverno. E como esses pacientes são fatores de risco para o Covid, tem um risco de agravar maior, então, claro, eles devem estar sempre sendo cuidados, mas nesse momento ainda mais. Sim. Então, além das rinites, das bronquites, da asma, a gente tem as amidalites, que são frequentes nessa época, que são as amidalites agudas, que se manifestam com dor de garganta, dificuldade para engolir, às vezes o paciente tem dor para falar, pode ter mau hálito por causa da secreção da garganta. Temos também as laringites, que a pessoa fica sem voz, com rouquidão, normalmente são quadros virais e autolimitados. Para as amidalites, a gente faz um exame clínico e às vezes a gente realiza um teste, que é o teste para saber se a amidalite é viral ou bacteriana. Nas laringites, o diagnóstico também é clínico e às vezes necessita de um exame que chama nasofibroscopia, para avaliar melhor a corda vocal. No caso das rinites, o diagnóstico clinicamente a gente suspeita da rinite no exame físico, através da rinoscopia, que vai ver um corneto nasal, que é uma carne que tem dentro do nariz inchada, mais branca e com um pouco de secreção. Além disso, a gente precisa fazer o diagnóstico laboratorial para saber se ela é alérgica ou não alérgica. Esse diagnóstico laboratorial pode ser feito através de um exame de Rasch ou um prick test, que vai identificar o que causa a rinite do paciente. Então, o que quer dizer isso? A gente suspeita que o paciente tem alergia a ácaro ou que ele tem alergia a pelo de bicho. Então, a gente vai identificar o que o paciente tem alergia para poder fazer um tratamento específico para que ele tenha alergia. E assim ele vai criar anticorpos, ele vai criar IgG e com o tempo ele vai ficando cada vez mais resistente a essas alergias. Em primeiro lugar, a pessoa tem que caprichar na hidratação. Porque um fator de piora de todo o quadro respiratório é a falta de hidratação. Então, tá sempre hidratado, tomar bastante líquido, sempre higienizar bem as mãos com sabão, sabonete ou álcool em gel. Além disso, é importante colocar as roupas de frio para lavar ou no sol antes de usar. Evitar tudo que acumule pó em casa, que é o tapete, a almofada, a cortina com muito tecido. E nesse momento de pandemia é importante que a pessoa que está em casa tome um pouquinho de sol, pelo menos uns 15 minutos todo dia, para ajudar na vitamina D.